Estamos vibrando cada um de nós em vibrações de fraternidade, o melhor que há dentro dos nossos corações. Muita paz a cada um de nós. Então, dando início, a leitura, nós vamos fazer condizente com a continuidade da roda de conversa, dando continuidade hoje, com outro tema, o tema desapego e mediunidade. Então, nós vamos iniciar com o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro ciclo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem um preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel. Então, com estas palavras, como agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na casa de Francisco de Assis, encarnados e os nossos irmãos desencarnados junto a nós. Possamos assimilar cada vez mais essas mensagens que clareiam a nossa mente, que despertam a nossa consciência para o caminho que devemos seguir. Muita paz, muita luz, muito bem aos nossos corações. Graças a Deus. Então, essa passagem que não tem muito o que falar, porque é belíssima,
claro, muito próximos desses dois missionários que nós estamos, né, homenageando, que a gente está lembrando, que a gente está falando, né, que a gente está buscando isso, né, que é Francisco de Assis e o fundador da casa, né, o seu Roberto. E para a gente começar, gostaria de perguntar assim, porque eu me fiz essa pergunta, né, com os temas, né, assim, o que tem a ver o desapego com a mediunidade? O que tem a ver isso? Ou não tem a ver? É difícil. Eu realmente não estou vendo que você fez a pergunta. Sim, sim. Não estou conseguindo fazer a relação. Sim, não, eu Porque tem também. muita gente. Questionamento. Mas é mediunidade, médios todos somos, mas muitos não desenvolvem. E muitos que já desenvolvem não têm esse grande desapego. Porque as pessoas se apegam não só à coisa material, se apegam às pessoas. Né? Existe um apaixonamento, você fica ligado àquela pessoa e acha que a pessoa é sua, por isso que você vê tanto feminicídio. Né? Sim. Isso é lógico, é para uma outra área, mas não deixa de ser um apego desequilibrado. Né? Então existem, eu acho que, graus de desapego e graus de mediunidade. Na minha visão, Sim. não sei se isso é o correto, né? Porque, por exemplo, eu atualmente não estou tão, já desenvolvi muito mais o meu grau de mediunidade na casa quando eu era mediunidade. Agora, no momento, eu estou muito mais no estudo, na palestra, no trabalho do passe, quando tem alguém que queira receber o passe, na reunião, né? Então, assim, é necessário que você, para desenvolver sua mediunidade, é necessário que você esteja num ambiente que te dê essa oportunidade, né? E que tenha todo um amparo, um local apropriado. Então, mas isso, o fato de eu não estar na mesa mediúnica atualmente, graças a Deus, por incrível que pareça, eu estou muito mais desapegada às pessoas, né? Eu tenho preocupação, que é diferente. Eu não quero aquelas pessoas para mim. Eu tenho preocupação porque eu amo todas elas, mas não tenho mais essa coisa de querer que ele está comigo, que está junto de mim, que ele está do lado. Eu desapego também das coisas que a gente conquista, mas que é só para. Já tem uma outra visão, assim. É para que eu possa ter um certo conforto, mas não que isso é a coisa mais importante na minha vida atualmente. Porque a gente passa por tanta coisa que a gente vai dando mesmo importância às coisas que são realmente importantes, né? Os sentimentos que a gente tem, de perdas, que a gente sabe que voltar na parte espiritual, mas de qualquer forma a gente sente a saudade, essas coisas todas, né? Mas devido à minha mediunidade pouquinha, eu tenho conforto nessa hora também. Coisa boa. Mas e você? Já acha que tem a ver? Sim, eu, claro que pensando sobre o tema, né, a gente realmente tenta assim, entender assim, bem, né, o desapego com a mediunidade, né, e realmente o que você fala, né, na nossa vida, né, a gente passa por todos os momentos de experiência, né, que são importantes, é o aprendizado na nossa caminhada, né, que a gente passa. Então, tudo que a gente vivencia é para uma missão, é para nos trazer um despertar, alguma noção melhor, né? E
traz para a gente, assim, a Ana trouxe essa questão do geral, foi muito Eu importante. penso que a mediunidade realmente está ligada a alguma coisa de desapego, porque quando a gente resolve, bom, a gente já vem com isso na nossa, mas vamos dizer, a gente começa a trabalhar na mesa mediúnica, a gente já começa a ter que fazer determinados desapegos, às vezes, eu não digo assim, material, mas eu digo mais em relação assim, uma baixa moral, uma coisa que você de repente fazia, aí a pessoa diz assim, sacrifício. Não, não é sacrifício, talvez a gente vai evoluindo e vai ver que aquilo também não vai dando tanta importância que antes você dava, que a gente dava antes, né? E a gente vai, eu acho que vai galgando isso, né? Cada um exatamente está num grau, né? Nesse desapego, né? E assim, materialmente também a gente, algumas coisas a gente vai, e como também o desapego das pessoas também. Mas eu acho que alguma coisinha material, a gente, não é que a gente não tenha. O das pessoas é muito bom, tanto para a pessoa que em si, principalmente para nós. Estou falando até mais pela minha experiência, porque na medida que eu acho que esse tipo de desapego, principalmente daqueles que são próximos, de filhos, de familiares que você foi responsável durante um tempo, e que você percebe que eles cresceram, que eles se tornaram pessoas de bem. Então, isso é muito bom, é gratificante, porque você vai se desapegando daquela obrigatoriedade que você tinha, daquela responsabilidade com aquela pessoa, que te traz aquela coisa, não, é meu, tem que olhar, tem que fazer. Então, hoje em dia, eu olho para as pessoas entendendo que fazem parte da minha vida, mas que não são minhas, como eu olhava antigamente. Isso é muito importante. E a mediunidade, não a mediunidade em si trabalhada, mas a mediunidade estudada, é que te faz perceber isso, porque necessariamente nem todo mundo trabalha numa mesa mediúnica, mas conhece a doutrina, conhece, né? Então eu acho que é muito mais a mediunidade estudada é que pode haver uma correlação, não a mediunidade que você trabalha, é importante, mas eu acho que tem mais a ver com o desapego à mediunidade que você estuda, que você vai ter um conhecimento que realmente é importante. Mas sempre tem a ver mesmo, né? O estudo deve fazer parte constante da nossa caminhada, né? Seja o estudo disso, seja o estudo daquilo, seja qual for a área que a gente, né? Isso deve ser uma constante para todos nós, né? Claro que tem aqueles que não conseguem, que não têm essas oportunidades, né? Que não buscam isso, né? Mas dois pontos que vocês falaram que são importantes para a gente falar, né? Um que você disse com relação a esses pequenos sacrifícios, que não chegam a ser sacrifício, mas são as transformações da nossa caminhada, que isso é importante, e no caso da Ana trazendo esses desapegos de família, assim, já começando, né? Então, pessoas, não somente a parte material falando, mas das pessoas em si, dos familiares, né? Então, a gente tem que focar que isso já começa com uma certa disciplina, essa é a palavrinha que começa. Olha só, a base de tudo, a base até do próprio desapego é a nossa disciplina. Quando a gente, por isso que não foi à toa que Emmanuel disse para Chico, quando houve o primeiro, né, contato de Emmanuel com Chico, né, da proximidade dele como guia, né, de Chico, naquele momento que ele fala disciplina, disciplina, disciplina. Porque a primeira é a base de toda a nossa transformação. Então, esses processos nossos de caminhada, que a gente vai se transformando, começa com a disciplina em alguma coisa, né? Seja disciplina da gente evitar certas coisas, como a Claudinha bem disse, que a gente sabe que não faz bem pra gente, né? A gente sabe que não é muito legal, eu não sei que eu não devo continuar fazendo isso, ou comer isso, né? Ou fazer aquilo, Ou estar num
legal, né? Não é algo bom. Então a disciplina é fundamental para o médium, e aí olha a relação. Né? Se é fundamental para todos, porque todos nós devemos estar nos transformando, disciplinando, seja nas pequenas coisas, né? Seja quando a gente, por exemplo, vai para o trabalho e a gente sabe que tem um horário, a gente tem que cumprir aquele horário, né? Uma disciplina, né? A gente tem horário, a gente tem que cumprir, a gente tem que estar sempre buscando. E tantas outras coisas, né? No nosso dia a dia, que faz que a gente tenha disciplina, um controle de alguma coisa melhor, que vai fazer bem pra gente, né? Isso é para todos nós, mas para o médium, então, é algo importantíssimo. Olha só, já o começo de uma relação que, para aquele que, seja aquele que está na mesa mediúnica, ou seja o médium em si, aquele que traz uma ligação com a espiritualidade, de alguma forma, a gente sabe que são vários graus, como a gente já falou aqui, né? Mas que já começa por isso, já começa por esse entendimento, né? E no caso dos familiares, de todo esse apego que a gente tem, né, dessa ligação forte que a gente tem com a família, né, também tem que ter essa disciplina, olha só, né, e que começa exatamente, por exemplo, o médium que tem aquele horário, olha a disciplina, né, tem aquele horário daquele compromisso, né, daquele compromisso que tem que estar a tal hora ali, né, ele tem que ter essa disciplina de já se ausentar dos seus familiares, da sua família, não só, né? Já é um certo desapego, né? Porque eu sei que a minha família, nesse momento, o mais importante é o trabalho bem. Olha só, né? É a minha família, eu vou voltar para a minha família, mas o trabalho no bem é o trabalho no bem. Tá claro? Olha só já, né? Essas... Mas isso não tem uma assim, tudo bem, mas assim, o caso que você está falando, assim, mas por exemplo, a gente tem essa disciplina em todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Claro. Por isso que eu estou falando, eu acho que quando a pessoa tem uma mediunidade, ela tem que ter uma disciplina para continuidade. Mas não necessariamente você precisa ter mediunidade para ser disciplinado. Não, é como nós estamos falando aqui, a disciplina é para todo mundo. É para todos mundo. nós, mas para o médium é importantíssimo, é o que a gente estava falando aqui, é o que eu estava falando, né? Então, por exemplo, o fato do médium já, ou de qualquer trabalhador que se coloca no trabalho do bem, que ele deixa a sua família para realizar isso, ele está cumprindo com algo maior, um pouquinho mais dilatado do que aquele núcleo familiar que você está. Olha só, a visão já vai se aumentando, você já vai se disciplinando mais, você já vai tendo uma outra visão de mundo mesmo, das pessoas, você vai fazendo bem, você vai ampliando isso, né, de uma forma muito maior. E é isso que começa o desapego, porque o missionário, qual é a diferença do missionário para nós, como a gente já vem falando, né, o tema da semana passada, serviço e missão, né? O missionário, ele não tem já isso, essa relação. Exatamente. Né? Esse é o ponto. E até, você se apegou materialmente, ele lá, né? Eu acho que o mais difícil para nós é o desapego material. É muito difícil, porque a gente, desde que nasce, cresce, e hoje em dia, parece que as coisas mais importantes são as coisas materiais. Para muita gente, para a grande maioria, né? Você tem um carro, você quer trocar por um novo, você tem um telefone, mas você quer que seja bem mais moderno, você não espera as coisas ficarem estragadas, escangalhadas para comprar. Você sabe? Sim. Sempre querendo alguma coisa melhor. Eu acho que isso é uma falta de desapego incrível. Incrível. Entendeu? Porque você está valorizando coisas materiais. Muito mais do que sentimento das coisas que você entende dentro da doutrina espírita e que é mais difícil mesmo que eu vejo as pessoas. A não ser que você tenha espíritos missionários. Então, a gente trazendo isso, né? Por isso que o desapego e a mediunidade, nesses espíritos,
extremamente claro. Quando você falou da família, né? É claro que a gente tem que ter, apesar da gente Não, a gente amar tem muito, amor, né, dos filhos. mas a gente não tem aquela coisa. Por exemplo, eu que tinha meu filho, né? Eu tenho meu filho. Eu tenho preocupação, eu tenho amor, mas eu não tenho mais aquela coisa de que tem que estar junto de mim, tem que estar do meu lado, tem que estar comigo, tem que gostar de mim. Não. Não, até porque são espíritos. São espíritos. Como nós tivemos a nossa Exatamente. caminhada, eles têm que ter Tem a própria caminhada, né? e de alguma Nós tivemos forma a é nossa, consolador. né? Você vê que a pessoa não está tão próxima de você, mas você tem uma responsabilidade ali, dele poder caminhar sozinho. Ver seu trabalho. Caminhando sozinho, se tornar uma pessoa de bem, está formando a própria família. Olha como Deus é generoso. Uma tarefa. Né? Deus é generoso demais, porque os pais criam os filhos vão criar suas famílias, porque os pais não estarão mais aqui pela lei natural das vidas. Isso é maravilhoso. Mas esse desapego, ele faz com que a gente entenda, não que a gente, é importante a gente ressaltar que a gente não deve estar pensando no desapego das pessoas, porque senão também há todo um afastamento. Sim, não é esse não o é objetivo. isso. Porque o objetivo não é esse, na realidade. O objetivo quando a gente fala de desapego, a gente está falando de algo mesmo material, de algo que nos distancia da espiritualidade. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de amor. Pelo menos é esse sentimento que a gente está lidando, né? Então, é diferente, mas esse desapego... Você estava falando do desapego de pessoas no sentido do egoísmo. Tem pessoas que acham que aquela pessoa até no sentido mesmo de uma questão de posse, né? De posse. E que isso a gente sabe que não tem como, né? Não é cabível nisso. A gente deve seguir um caminho do amor, o caminho do bem, né? Do semelhante, né? Então o missionário, ele tem essa característica, que já nos ensina o desapego e essa relação com aquele que se coloca para um trabalho no bem, né? Então, como a gente fala, Francisco de Assis e o Luiz Alberto, né, que traz uma mediunidade muito grande, né? E aí eu trouxe um trecho aqui só para te dar um pontapé agora do que a gente está falando, né? Que depois, quando eu falei, me recordo, na semana passada que falou sobre serviço de missão. É um planta que bate uma na outra. Já levei isso 2 vezes. Nossa. Aí agora. Não, pode ter, né? Então, Eu não vou nem comentar sobre essa passagem. não, porque a planta fez assim, como se estivesse batendo no pão. Aí eu olhei e vi que era a massinha do pedaço. Na semana passada, que a gente lembra sobre serviço e missão, a gente falou, a gente trouxe Francisco de Assis já naquele reconstrói a minha igreja, né? Naquela parte da missão da vida dele, né? Que ele já se coloca, que ele ouve a voz do mestre, né? E o mestre pede a Francisco reconstrói a minha igreja, né? Me traz de novo para esse mundo em que a minha mensagem tem que ser exemplificada, tem que ser trazida de novo, e foi Francisco de Assis que teve essa incumbência nessa missão, né? Um missionário, um espírito já sublimado, né? Para trazer isso, né? Para nós no mundo, principalmente naquela época, né? E agora a gente já vem trazendo, por isso o desapego à mediunidade, porque já é o começo de Francisco de Assis, já construindo efetivamente a igreja, em que ele coloca tijolinho por tijolinho, em que ele vai às casas de todas as pessoas pedindo, né, que ele nada possuía, porque ele já saiu de casa nesse momento, ele já deixou a família, olha o desapego, né? Ele já deixou tudo aquilo, né? Porque ele não era condizente com o que ele já trazia, né? Exatamente, porque ele não tinha mais, mas é algo até que é importante ressaltar, que é algo dele, né? Olha só, é algo interno, nós estamos falando não externo, é interno, né? Ele não conseguia ficar ali, olha só, ele já trazia dentro
E aí ele teve dificuldade, aí o mestre se aproxima dele e mais uma vez fala, né? Que agora no momento dele sair pelo mundo, né? Dele começar a pregar, né? No caso, a exemplificar esse amor, né? Então é quando realmente ele sai de casa e ele começa a pedir para todas as pessoas, de porta em porta, né? O auxílio para que ele realmente reconstruísse a igrejinha de São Damião, que ele começou pela igrejinha ali, né? Igrejinha com os tijolinhos, e vários irmãos se acercaram dele, quiseram auxiliar Francisco de Assis naquele momento, né? E aí é quando ele começa efetivamente o trabalho. E aí o mestre se aproxima então de Francisco e fala assim: Francisco, és uma peça na grande engrenagem da reforma da minha igreja. E é necessário muita humildade, paciência e amor, além de um profundo interesse pelo bem coletivo, para que o Cristo possa brilhar em ti. Jamais deixes que o ouro te influencie, iludindo-te nas aparências de uma realidade. Os bens terrenos têm o seu valor nas mãos de quem veio para transformá-los em trabalho digno e como força do progresso. Mas tu escolheste a melhor parte, o lado espiritual da vida. Sendo um educador dos sentimentos humanos, deve servir de exemplo, sem que a consciência te acuse de alguma coisa. Olha que lindo, né? Então, o mestre já convoca Francisco, já deixando bem claro esse desapego, que é importante. E é importante, claro que é importante para Francisco, né, para ele poder cumprir a missão dele, né, que por isso que ele reúne a partir daí os irmãos que se aproximam dele e que buscam segui-lo. Ele, a partir daí, ele encontra um senhor que dá guarida, né, e tem toda uma história bonita por trás disso, que ele não queria ajudar Francisco, mas depois ele vê a humildade de Francisco de Assis e a proposta divina dele, né, de ligação com Cristo, né, e ele cede a mansão dele para que ali Francisco pudesse começar já a reunir os franciscanos, aí os freis ali se convertem como discípulos de Francisco de Assis, já se começa uma comunidade franciscana ali, né, dos freis se reunindo, se transformam, e aí eles, dentro da proposta de Francisco de Assis, da pobreza, né, da obediência e da castidade, que são os três pilares, né, dos franciscanos, da ordem franciscana, né, e ali eles então se entregam a essa vida, né, missionária, né, e eles começam ali a receber os doentes, os enfermos, lembrando a casa do caminho do cristianismo primitivo. Olha só, olha a proposta do reconstrói a minha igreja, me traz de volta, né? Olha só, ele começa exatamente fazendo a mesma coisa que os apóstolos começaram a fazer, atendendo os enfermos. Eram macas de irmãos enfermos, né? Muitos leprosos, muitos irmãos em situação de inúmeras enfermidades, né? Que se aproximavam, e irmãos mesmo que precisavam do consolo, da palavra, né? Da humildade, né? Da mansuetude de Francisco de Assis. Então ali começa isso. E aí o que a gente traz para a gente dessa proposta do desapego e da mediunidade, né? Que isso vale para nós, na nossa existência, porque a gente tem que trazer para nós, né? São exemplos. E o São Alberto, né, que, como a gente viu aqui antes, né, ele que viu a presença de um franciscano, de uma luminosidade muito grande, e disse a ele para fundar o Centro Espírita São Francisco de Assis. E o que a gente percebe dessa missão do São Alberto como fundador de um centro espírita?
tem a ver com desapego e mediunidade? A gente estava começando com o Francisco, né? O Francisco foi claro. Ele deu todo esse, né, esse exemplo de desapego completo, né, da sua própria mediunidade, ligação com o alto em que ele ouvia, né, o Cristo. E o seu Alberto? Também, porque através da mediunidade, ele chegou até onde a gente está hoje, né? Teve que se desapegar de muita coisa, de outras funções na vida. Exatamente, olha só. Isso aí. Então, Por isso eu falei, uma mediunidade já com um grau, né? Porque são os graus que você disse logo no início, cada um traz isso. teve uma, né? viu um espírito de grande luminosidade, né? Uma aparência de franciscano, né? Que passou para ele essa mensagem e ele levou, né, a ter e fez, né? Nem todo E com mundo toda a tem essa necessidade, né? É, Aquela porque época foi foi guardado. Ele Exatamente. se marcha assim, ah, mas vou resolver fundar um centro espírita. Hoje em dia é São muito mais difundida a doutrina. né? Uma casa, basta uma casa e tal. Trabalhadores, mas naquele tempo já era bem difícil. Nossa. Porque eram, né? As as pessoas eram perseguidas, era bem muito mais. difícil, né? É, Mas ainda hoje, né? Porque não é o fato somente materialmente falando, você fundar os centros dele. Olha aí, né? Você tem que ter uma- Nossa, a espiritualidade, ela é ela, né? O trabalho maior é dela, né? O que seria de nós sem esses irmãos que nos impulsionam, que nos ajudam? São eles que nos auxiliam e que pedem o nosso concurso para o nosso próprio crescimento espiritual. então, Somos nós os mais beneficiados, mas eles necessitam das nossas mãos. Olha só. E é isso que a gente tem que ter muito claro. Toda vez que a gente se coloca num trabalho, né, principalmente dentro da mediunidade, é importante que a gente tenha muito claro para nós de que nós somos necessários para o trabalho dele. Eles necessitam das nossas mãos, do nosso coração, da nossa mente, né? Vibrando no bem, para que eles possam efetivamente construir tudo isso, né? Realizar através das nossas obras, né? Como Francisco de Assis fez, ele colocou as mãos na obra do Cristo, como seu Alberto, que colocou a mão na obra, porque foi falado para ele, né? E ele, em nenhum momento, e é isso, olha, uma das características que mostra de um missionário é a completa decisão. Não houve nenhum titubeio. E é isso que caracteriza um missionário, né? É a plena decisão em realizar. Porque aí você já está, olha a tua ligação com o alto, na confiança, que é fundamental. Olha aí a disciplina. Já começa, olha a obediência, que é um dos requisitos de Francisco de Assis, na proposta dos franciscanos. Obediência. Né? A humildade. E você se colocar efetivamente para fazer o bem. Né? Então, o São Alberto, para isso, ele teve que se desapegar mesmo, efetivamente. Ele teve que deixar, olha aí, a disciplina maior de construir isso, de fundar, de buscar a casa, de buscar de como realizar as reuniões, de como buscar dentro do movimento espírita construir isso, porque não é assim do nada. Olha só, toda construção ela tem que ser feita de tijolo em tijolo, né? Mas tem que começar, tem que ter esse processo. E o seu Alberto, ele deu total, assim, exemplos desse desprendimento, né, pelas horas que ele se dedicava. Quando ele entrava na casa espírita, ele entrava de tarde ou saía à noite. Ou seja, de tarde que eu falo assim, início na hora do almoço, ele saía à noite. Horas e horas atendendo as pessoas, porque eram muitas pessoas. Não eram poucas, muitas. Então, isso o que é? Isso
faziam isso, né? Olha só, né? Eles andavam pregando, falando, envolvendo as pessoas e ajudando, auxiliando. Como é a nossa, deve ser a nossa proposta, sempre, né? E aquele que tem a mediunidade, aí a gente chega no ponto, agora já ir finalizando, né? A gente chega no ponto crucial de que, para o médium, né, a importância desse desapego. Por quê? Porque quanto mais o médium traz a sua mediunidade de forma assim, né, muito clara, muito, não vamos dizer missionária, mas aquele ostensivo, aquele que traz a mediunidade, né, porque trazendo para nós agora, né, para cada um de nós, né, para aquele que traz essa ligação forte com a espiritualidade, né, o quanto que ele tem que, na sua vivência, no seu dia a dia, porque a mediunidade é isso, né, o médium o tempo todo, né, ele tem que, essa proposta do desapego, de ele começar a perceber que quanto maior ele tem a sua visão, a sua proposta, a sua decisão firme dentro dele, né, maior ele consegue ampliar isso e auxiliar as pessoas. Então, não é preciso ser missionário, a gente sabe disso, né? Não estamos muito distantes disso, dessa condição. Mas a cada um de nós, no momento em que nós nos colocamos como médiuns para o auxílio, a importância de quanto mais eu buscar na minha caminhada esses pequenos desapegos, essas pequenas disciplinas em mim, né, maior eu consigo ser esse instrumento para a espiritualidade maior. Isso é importante a gente ter isso. Então, não é somente missionário. Todos nós podemos ter essa relação mais firme com a espiritualidade. Claro que não precisa necessariamente eu estar na mesa mediúnica. Não, efetivamente não. Mas sabemos que a mesa mediúnica é o local mais adequado, né? Porque a gente já sabe disso, né? Kardec traz isso claramente na proposta nas diretrizes do trabalho, né? Dentro de uma casa espírita, de uma instituição, né? Da importância. Mas o fundamental para nós é nos atermos ao quão é importante de cada um de nós buscarmos dentro de nós essa ligação mais forte com a espiritualidade. E para isso, eu necessito desses desapegos dentro de mim. Eu necessito dessa transformação constante de me melhorar, de me disciplinar, de me ligar mais fortemente com a espiritualidade. E quando eu me ligo mais fortemente com a espiritualidade, mais eu percebo que a matéria não deve me influenciar tanto quanto deveria e não deve, efetivamente, né? E aí olha só o meu crescimento com relação, não somente à minha própria mediunidade, que ela se amplia mais, porque eu vou dar condições vibratórias para isso. Olha só, eu vou dar condições vibratórias para isso. O padrão eleva, né? Mas é claro, claro, então é isso que a espiritualidade pede de cada um. Pede santidade? Não, porque ela conhece cada um de nós. Não, mas pede isso. Pede que as nossas vibrações, que eu dê possibilidade de já me desapegar de certas questões, de certas coisas que vão me fazer me elevar e me aproximar. Essa é a proposta do desapego na mediunidade. É isso que estamos buscando. E é isso que Francisco de Assis e o Sr. Alberto começou e trouxe. Claro que não é missionário, mas eles trazem, deixam esse exemplo.
deixou esse exemplo. Foi O que ele fazia. Ele foi tocado, né? Só deve ser tocado. Claro, mas todos nós, olha aí, olha essa disciplina nossa, todos nós podemos ter isso e exercer isso. Cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. Então a importância desse exemplo do seu Alberto, que ali trabalhava até chegar, desde aquelas horas todas até chegar à noite que tinha reunião, ou seja, era direto. Não tinha intervalo, né? Não tinha intervalo. Vamos assistir o Xavier. Não tinha intervalo para esse espírito. Meu Deus, esse espírito era de uma doação plena, de um completo de saber, olha só, né? De uma humildade, de uma vontade. É instrumento do Cristo, olha só. Olha a diferença, né? Já é como Francisco se tornou instrumento do Cristo, como Paulo se transformou no instrumento do Cristo. Como todos esses apóstolos, missionários, todos esses irmãos, né, que trazem isso, nos mostrando o caminho que tem que seguir. Né? Com esse desprendimento. Com esse desprendimento para a gente, né, nos trazendo tudo isso. Então, o seu Alberto chegava à noite, né, da reunião, que nos é relatado isso por todos aqueles, né, que conviveram efetivamente, que estiveram na mesa mediúnica com ele, que trazem isso do trabalho que ele realizava e que ele não parava até chegar à mesa, até chegar àquele mesão, que você sabe, né? E que ele ali presidia a reunião, ele, com a sua mediunidade, o quanto que ele ali atendia todos, mesmo naquela mesa sentadinho ali. Ele mentalmente auxiliava e mentalmente ele sabia porque ele via, né, de um vidente, ele via a problemática de cada um, né? Inclusive as aproximações espirituais de cada um ali, e ele apontava, né? Sim, ele apontava e pedia para a pessoa se aproximar muitas vezes, porque ele ali ia fazer, ou ia orar, ia dar um passe, ou precisava doutrinar, ele doutrinava na hora. Olha só, e as pessoas ali, necessitadas, muito necessitadas. Então, assim, a gente não tem noção do trabalho, né, desse envolvimento, né, da espiritualidade, de irmãos franciscanos ali, amparando São Alberto e amparando a todos naquele momento. Muitos ali, encarnados e desencarnados. Muito grande para nós, né, desse desprendimento. Então, todas as vezes que a gente pode e deve realizar um pouquinho que seja, que a gente busque isso, desse completo desprendimento nosso, né? Dessa completa decisão nossa em exercermos isso, né? Desenvolvermos a nossa mediunidade, exercermos a nossa mediunidade. E todo o trabalho que a gente se coloca para fazer no bem. Então é importante isso. Que a gente possa fechar a tarde, essa tarde, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Pode dizer alguma coisa? Sou falante. É o que é? Eu sou falante. Toda hora fala. Ué, Mas pode falar. Não, quero não. Não, Aninha. não, você explicou muito bem, eu também acho que tem uma relação, não necessariamente, eu acho, né? Porque a gente encontra muitas pessoas que não têm mediunidade, não trabalham na mediunidade e exercem um grau de desapego, de doação de Sim, fé, desapego material, claro, de ajuda, auxílio a outras pessoas.
doutrina espírita tem muito a ver. Isso. E até mesmo, assim, se focar assim, para outras religiões, né? Chegando a outras religiões espiritualistas, né? Sabem que cada templo tem a sua disciplina, tem a sua ligação, né? O mestre está presente lá, como sinamento, né? Então, acho que todos mais ou menos seguem mais ou menos, mas dentro da nossa doutrina, Tem a nossa doutrina, a gente tem essa proposta, né? E claro que em outras religiões muçulmanas a disciplina é fundamental. Isso é muito claro, até tem religiões que são muito disciplinadoras, né? Até mais do que a gente imagina, né? Claro que a gente sabe que cada um tem o seu processo, a sua ligação com a espiritualidade, né? Mas o foco mesmo da mensagem de Francisco de Assis, do exemplo de São Roberto, de tantos, né, que chegam para nós, é essa proposta de trabalho no bem, né? Essa proposta de mãos, Marcinha, você né, não acha que a unidas no nossa bem. disciplina é uma coisa individual? Você sabe, você começa a tomar conhecimento daquilo que é importante para você realizar, né? Diferente de algumas doutrinas que impõem certo? Claro. Aqui é o livre-arbítrio para você trabalhar naquilo que é importante para, né, uma entrega. Você tocou num ponto muito legal agora, assim, isso você tocou num ponto interessante. Por exemplo, essa coisa da disciplina de cada um individual. E efetivamente, porque é uma construção de cada um de nós, é aquilo que eu falei internamente, né? Agora, focando para o coletivo, olha só, porque a gente tem que visar o coletivo, é o individual, mas para o coletivo, não é o individual para o individual, porque é egoísmo. É individual para fazer o bem, é individual para o coletivo, né? Que é essa proposta belíssima da doutrina no mundo, né? O mundo de fraternidade, sermos fraternos, né? Mas então, quando a gente busca isso dentro da própria mediunidade, trazendo para a mediunidade, que é o começo, né? Dessa ligação, que é o trabalho do bem, né? Quando cada um que se reúne e coloca a disciplina de cada um, a sua própria disciplina, numa única proposta, nesse único objetivo de disciplinar a si mesmo e fazer o bem, quando você, cada um ali, que vira um ser coletivo, que é uma reunião, vibrando dessa forma, olha a proposta, olha como é que a espiritualidade se faz presente de uma forma que a gente não imagina. Porque olha aquela vibração maior que você proporcionou. Olha a elevação que você proporcionou. E cada um fazendo isso, olha como é que a reunião se transforma. Se transforma na forma de luz. Mas quando já não há muito isso, a gente já está presente, mas ela já percebe, né, todas as dificuldades. Mas olha a nossa proposta, como é maior do que isso. Muito maior. Né? Imagina isso assim, né, se estendendo para toda a sociedade, para todas as pessoas que se reúnem nesse objetivo, nesse mesmo propósito. Olha só, como é que é lindo isso. E aí a gente vai aumentando isso. Olha, a gente vai engrandecendo isso. A gente vai iluminando isso de uma forma que é isso que a espiritualidade quer, né? Quando ela nos convoca para que a gente efetivamente possa nos dar as mãos, né, e trabalhar nessa única proposta, né? Esse único objetivo que cabe a cada um de nós. Uma coisa que falou nada, você chegou depois e falou absolutamente nada. Fala alguma coisa. Não cheguei a pegar, né, o assunto. Uma coisa que às vezes me vem à cabeça. Ah, desculpa. Não, depois você fala, pode falar, porque senão A perde. gente está falando, Né? mas toda hora vem à minha mente, né? Então fala. Quando a gente fala dos bens materiais, né? E a gente sabe que a gente
familiares, cada um vem de uma forma, um vem bem pobre, outro vem paupérrimo, outro vem riquíssimo, que nisso a gente tem que trabalhar dentro daquela condição que a gente veio. Que é uma prova. É uma prova. A prova da riqueza é a maior. Não é, diz aqui, né? Então, assim, às vezes eu penso que a pessoa, às vezes, sei lá, uma pessoa que tem uma aquisição melhor, sei lá o quê, quanto bem ela pode fazer também. Isso não quer dizer que a pessoa se perca no dinheiro, porque tem gente que se perde mesmo. A gente está falando, Tem gente que nem tem grande poder aquisitivo tão grande. Sim, que não é preciso ter poder aquisitivo para você fazer a caridade, mas estou dizendo, quanta gente também que tem condições e faz também a caridade. Então, olha, como aqui o mestre... Até eu estava pensando, olha eu na minha mente. São Francisco de Assis, eu fiquei pensando, olha eu. Eu estou aqui, mas eu estou pensando, por que ele largou todos os bens do pai dele? Né? Quanta coisa ele poderia fazer com aquele? Os bens do pai dele, por exemplo, pedindo ao pai uma casa para ele acolher, né, as pessoas. Não sei como é que era. Porque a missão dele era diferente. Medicamentos, Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Porque ele abdicou de tudo, né? Ele podia ter utilizado, vamos dizer, desse bem material. Isso é importante, né? Só tem que falar isso no finalzinho. Que legal. Eu estou falando assim, eu estava aqui também. Você estava questionando. Eu estava questionando comigo mesmo. Não, mas isso é importante, olha, é importante isso mesmo, né? A gente pensa que o dinheiro é algo muito ruim, né? A gente passa a ter uma visão assim não muito boa, né? Mas o que ele quis dizer? Que o próprio mestre disse para Francisco, né? Aqueles que vêm com o propósito de avançar, de alavancar o progresso, né? De utilizar isso, né? Esse dinheiro. Mas o que ele fala, né? Você veio para a melhor parte, que é a parte espiritual. Porque essa tem que ser acima disso. É isso que é o importante, Claudinha. Não é a questão do dinheiro, claro, aquele que veio com esse recurso, né? Que veio com essa prova, que é uma prova, efetivamente, ele vai ter um trabalho dobrado. Eu acho que vai de mais conseguir- a pessoa se perder, né? Exato, de conseguir o quê? Colocar as questões espirituais acima do que ele traz. E isso que é o mais difícil. Por isso que dizem que a prova Por isso que é mais difícil. é Porque nesse processo, você tem que escolher a melhor parte. Ainda que você venha e tenha uma abundância de bens. Mas isso você não vai levar. Não é assim. Olha só. Por isso que no Evangelho a gente encontra no capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores. Então, quando o mestre traz esse ensino, exemplificado por Francisco de Assis, por quê? Porque ele já, como espírito luminoso, ele já trazia isso dentro dele, já sabia que não era aquilo que ele queria. Aquilo ali não era para ele, não satisfazia ele. Ele estava ali para servir. Ele estava ali para se doar em benefício de todos os demais. Era aqueles que precisavam. Ele não É a melhor perguntava parte. aos funcionários do pai, que ele estava Isso, precisando, sim, de alguma forma. de alguma forma. É aí que ele começou, não foi? Ele começou aí. Ele começou aí. Ele tinha uma proposta bem maior. Exatamente, porque quando a aproximação do mestre que começou a puxar, né, pelo Francisco, assim, você veio para Mais pelo construir. lado espiritual. É o lado espiritual. Então, é muito difícil para nós, né? A gente, claro, ele é um missionário, um espírito que já trouxe essa construção dentro dele. Olha, o João é evangelista, apóstolo do Cristo, já estava ali juntinho. Já amava muito a todos os irmãos, né? A proposta dele de amor, um amor maior. Não era só a família, um amor a todos, né? Então, não cabia para esse espírito ele viver naquela forma, enquanto tantos irmãos. Situações difíceis. O que para nós é esse desafio? Para a gente se levar, crescer e a disciplina nossa, a nossa vibração maior, sejam os médiums ou não, mas o médium, então, fundamental isso, para que a
isso. Porque se couber muito, a minha ligação já não vai ser muito boa. Por isso que a gente coloca tanta dificuldade. Sabe? Esse é um grande proposta para a gente, para cada um de nós. Né? Que a gente tenha isso muito claro, né? Para a gente poder trabalhar bem, né? Fazer o melhor que a gente pode. Não pode falar. Você quer falar um pouquinho agora? Você falou uma coisa assim, bem material, né? Tanta gente dá tanto valor, aí eu percebi isso, eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu senti e que hoje eu sei. Com a partida da minha mãe gostava muito das coisas dela, ela tinha umas coisas e ela guardava muita coisa. Mas a gente descobriu coisas que, meu Deus, a gente nem tem espaço físico para guardar tanta coisa como a mamãe guardava. Sabe, coisa da gente quando era pequenininha e ela tinha aquele negócio e deu um estalo, depois que ela foi, a gente olhou aquilo, por que guardar tanto, né? Tanto, e ela sempre foi o material, os bens materiais que ela jogava, né? Então, para ela era importante. Até a cadernetinha da escola, do educandário, ela tinha, nossa. Sabe, essas coisas, tudo bem, sim, Mas aí já é uma família, né? a família, mas você vê o tamanho do apego, mas a gente, é como você falou, foi embora, né? A gente não leva, a gente não vai com nada, só com o que a gente constrói, né? Dentro de nós, sabe? E isso mais ou menos assim que veio na minha mente. Sim. Cada um realmente traz, né, as suas questões, assim, esses pequenos apegos, assim, né? Que na realidade Isso serve também para mim. para todos nós, porque se a gente for ver, a gente também tem esses pequenos Tem, apegos, né? Ou é uma roupinha, ou é um sapatinho, ou é uma coisinha que a gente tem, aqueles pequeninos apegos que é pra gente começar, efetivamente. A gente guarda no armário, porque nem cabe mais na pessoa. Não, Ou então porque vai esperando ela voltar à moda. Não, esperando emagrecer. Vou emagrecer, já acabei agora. Eu tenho uma certa preguiça de sentar e tirar, porque eu acho que eu tenho tantas outras coisas para fazer, mas eu preciso fazer isso. Claro, é Sabe? importante. E eu acho que libera, né? Eu já Isso faz um fiz. bem incrível. Inclusive, A casa fica mais leve. Eu já separa qualquer coisa paradas que não tem uso, elas ficam estagnadas. Eu digo lá em casa, Estagnação sair. na vida. O novo entrar, o velho tem que sair. Para mim, agora eu posso Mas sair. qualquer coisa, eu digo assim, entra. Estamos na hora, já estamos passando. Até por esse assunto. Muito bom, né? Vamos finalizar, né? Não sei o que gostaria de fazer. Eu sei que na semana passada não se fez, né? Aí Claudinha e Juan, decide. Quem vai fazer a prece? De encerramento. Nós, Jesus, agradecemos por mais essa tarde aqui na Casa de São Francisco de Assis. Agradecemos aos trabalhadores presentes, encarnados e desencarnados, que possamos levar, como sempre, toda vez que estamos lendo o Evangelho, lendo algo de elevado, como agora lemos sobre Francisco de Assis, que possamos levar essa lição dentro dos nossos corações.